Pessoal, olha o próximo exercício. Muito parecido com exercícios que costumam cair. A lei de gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F é igual a G, M1, M2 sobre D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles, G é a constante universal de gravitação e F é a força que o corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Aí ele dá aí, pelo que ele dá, a menor distância é o E, depois é o D, C, B e o A. Ou seja, o satélite E é o que está mais próximo, o satélite A é o que está mais distante. Você percebe isso pela figura. Qual gráfico representa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Vamos lá, galerinha. O que acontece aqui? Seguinte, os satélites têm todos o mesmo tamanho. Então, o produto massa do satélite pela massa da Terra é um produto constante. A constante de gravitação também é uma constante. Então, daqui eu concluo que o produto F vezes D ao quadrado é constante. Então, eu concluo que F e D ao quadrado, ó, passei o D ao quadrado multiplicando o F, por isso que este produto é constante, são grandezas inversamente proporcionais. O que significa? Menor distância maior força. Certo? O que acontece então? Menor distância é a força E. Então, na verdade, no que diz respeito à força, é o contrário, não é? Ó? Colocando as distâncias em ordem crescente, é de E para A. Então, colocando as forças em ordem crescente, é de A para E. Então, eu tenho que pegar um gráfico que tem essa situação. A menor força ser o A, a maior força ser o E em função do tempo. Então, tá, você ficaria entre a letra B de bola e E de enorme. Por que a resposta certa vai ser a letra B de bola? Porque é o seguinte, o movimento, vamos pegar aqui a Terra, tá? Aqui está a Terra. Vamos pegar o satélite E. Como o movimento é circular, a distância do satélite E é sempre a mesma. Então, a força é constante. Em qualquer ponto que o E tiver da Terra, a força de atração é a mesma. Por exemplo, se fosse um movimento elíptico, se fosse assim o que o satélite estivesse fazendo, concorda que nesse ponto aqui seria uma força e nesse ponto seria outra força, porque aqui a distância é menor do que aqui? Tá? Então, como o movimento é circular, a força é constante. Por isso que o gráfico certo é o gráfico que vai estar assim, ó. Força A, força B, força C, força D e força E. Porque a força E, ela é constante, porque a distância é constante, porque ela é o raio desse movimento circular. Perfeito? Então, tá aí. Um abraço, bom estudo para vocês.